Marcos é praticamente o inventor do estilo literário chamado Evangelho, que esse estilo, esse modo de escrever, isso não existia. E Evangelho não procura ser uma biografia, não procura falar dos dados físicos da pessoa. Por exemplo, nós não sabemos por nenhum dos evangelhos que cor era a dos olhos de Jesus, se ele era moreno ou mais claro, ou se ele era alto ou baixo, a barba dele era longa ou não. Como é que era? Nós não sabemos, nós não temos dados disso. Os evangelistas, nenhum se preocupou em fazer um retrato dele. Porque evangelho não é isso. O evangelho é uma busca de trazer aquelas passagens, aqueles traços de uma pessoa, da pessoa de Jesus Cristo, que servem para a reflexão na caminhada do povo, que serve para o crescimento da fé. É isso que importa. Por isso não falam de Jesus Cristo muito, não falam muito dele quando menino, e não falam nada quando ele era de 12 anos até os 30. Não falam nada. Não era interessante, não precisava, isso não tem aspecto de grandeza para a edificação do povo na fé, então não precisa falar. Para que ficar falando? Biografia, sim, fala tudo, né? Fala tudo que a pessoa fez, como pensava, etc, etc. O evangelho não. Marcos foi o que inventou esse estilo de evangelho. E como Mateus e Lucas copiaram muita coisa dele, né? Aí ficaram também no mesmo estilo. Vamos ao texto lá, então, dos discípulos de Emaús. Eu vou contar aqui do versículo 13. Nesse mesmo dia, dois discípulos, no mesmo dia, quer dizer, domingo, já quase à tarde, né? Eles caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, ou seja, mais ou menos 12 quilômetros. Perto, então, de Jerusalém. Dava para ir a pé. Naquele tempo, não usavam bicicleta, não usavam moto, não usavam carro para ir de uma esquina na outra, como nós fazemos hoje, não é? Vai ali embaixo, ali no banco, pega o carro e vai. Não, distância desse tipo aqui, eles não iam arrear uma mula para ir lá e percorrer a distância. Eles iam a pé mesmo. Eles iam a pé. E provavelmente porque eram pobres mesmo. Iam falando um com o outro sobre tudo o que tinha passado. Sobre Jesus, claro. Tudo que tinha passado. Era no domingo da ressurreição. Eles estavam indo embora. E ainda não tinham uma certeza da ressurreição. Falando do que tinha acontecido com Jesus. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus, de quem eles estavam falando, não é? O mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Que bonito, não? Por aí nós já percebemos essa delicadeza de Lucas. O Senhor se põe a caminho com eles. Pois bem, aí vão, e Jesus pergunta o que eles estavam conversando, essas coisas todas, e vê esse papo, até que eles não reconheceram Jesus, eles estavam tão transtornados com o que tinha acontecido, com a crucificação e morte do Senhor, que eles não reconheceram Jesus. Jesus estava ressuscitado e eles não estavam reconhecendo. Também, se chegasse a reconhecer assim de imediato, seria uma surpresa tão grande que eles nem iam acreditar no que estavam vendo, né? Porque eles viram morrer, estava morto mesmo. Viram ser enterrado. Se não viram, pelo menos contaram para eles como é que foi. E de repente está vivo, não reconheceram. Aí, olhem só, lá no versículo 21, quando Jesus fala o que foi que aconteceu, no versículo 19, o que foi? Jesus pergunta para eles, quer dizer, o que foi que aconteceu que vocês estão comentando? Aí eles respondem, a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. Quer dizer, esperávamos que ele fosse o Messias prometido,
mas um Messias do jeito que nós aguardávamos, um general, um cara cheio de poder, capaz de derrubar o poder dos romanos. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que estas coisas aconteceram. E nada mais aconteceu. Já faz 3 dias que isso aconteceu. Quer dizer, estavam no domingo. Aí, continuando, lá no versículo 22, é verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não sendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que ele está vivo. Quer dizer, contaram para ele. Vocês já ouviram falar que o Tomé, lá no Evangelho de João, Tomé não acreditou quando falaram que Jesus estava ressuscitado. Jesus havia ressuscitado, não é? Esses aqui também não acreditaram. Nós só colocamos essa culpa de descrente no Tomé, mas esses aqui também não acreditaram nas mulheres, não. As mulheres contaram. Maria Madalena e outras mulheres que estavam com ela foram as primeiras a ver Jesus ressuscitado e trouxeram a notícia para os discípulos. Eles estavam lá quando foi passado isso e agora eles estão indo embora. Estão contando para Jesus. Elas falaram isso, mas nós não sabemos mesmo o que foi que aconteceu. Aí alguns foram lá. Alguns, quer dizer, Pedro e João, lá o próprio Evangelho de João narra isso. Pedro e João foram lá e viram como elas falaram, mas não acharam nada, não acharam o corpo. Aí Jesus diz para eles, lá no versículo 25... Ô gente sem inteligência, quer dizer, vocês são simples demais, vocês não têm uma inteligência capaz, não pensaram ainda? Vocês ainda não pensaram nas coisas direito? Como vocês são lerdos, como sois tardos de coração, para crerdes tudo o que anunciaram os profetas. Os profetas já haviam falado dessas coisas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse estas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, ele conta toda a passagem. Ao aproximarem-se da aldeia, lá no versículo 28, para onde iam, e ele fez, se aproximar da aldeia. E ele fez, Jesus fez de conta que ia adiante. Fez de conta que ia adiante. Olha que detalhe interessante. Nenhum outro evangelho se preocupa em fazer esse tipo de detalhe. Fez de conta que ia adiante. Aqui está falando assim. Fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Olha aí, que bondade desse povo, desses 2 discípulos. Se preocupando com aquele forasteiro que eles não estão reconhecendo, se preocupando com ele, quer dizer, já está chegando a noite, você vai seguir em frente, a próxima vila, a próxima cidade pode estar longe, você vai andar no escuro, é perigoso. Animais, selvagens, ladrões, é muito perigoso. Pediram para ficar, uma delicadeza. Lucas se preocupa muito com esses detalhes assim, da delicadeza humana, da bondade humana, da alegria e da bondade. Fica conosco. E aí ele entrou com eles, e então, e aconteceu que, estando sentados conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e serviu a eles. Então, os olhos deles se abriram. E eles reconheceram que Jesus estava, aquele era Jesus. E Jesus estava ali. E provavelmente eles disseram, é o Senhor. Lucas, como eu disse, tem essa preocupação de narrar esses detalhes que demonstram a identidade de uma pessoa. Ninguém partia o pão, ninguém abençoava o pão do jeito que Jesus abençoava. Ninguém fazia aquilo que eles viram Jesus fazer várias vezes, inclusive lá na última ceia, na instituição da Eucaristia.
Só ele fazia daquele jeito. E agora, quando ele faz mais uma vez, eles falam, é ele. Aí eles reconhecem. Muito importante esse texto, muito qualificativo do que Lucas é no seu estilo. Ele se preocupa com esses detalhes, principalmente com aqueles detalhes que falam da bondade de Deus. E eles reconheceram Jesus justamente no partir do pão. Mas está faltando o Evangelho de João. E nós pouco falamos de Lucas, é tão bonito o Evangelho de Lucas, não é? Depois vocês podem analisar essa grandeza da misericórdia de Deus, essa bondade de Deus, a bondade humana também. Vocês analisem na parábola do filho pródigo. Leiam. Só Lucas tem essa parábola. Por quê? Porque só a comunidade dele estava enfrentando o problema de relacionamento com Deus no sentido de misericórdia. Parece que Deus nos abandonou. Parece que Deus não está conosco nessas perseguições. Era um problema da comunidade. E por isso Lucas vai e fala essas passagens a respeito do Senhor que mais tocam no assunto da misericórdia. Não é que ele inventou essas parábolas, não é que ele inventou a parábola do filho pródigo que Mateus e Lucas não falam, nem João. Aliás, que Mateus e Marcos não falam. Só ele fala essa parábola. Por quê? Porque essa é uma das passagens daquilo que Jesus ensinou que precisava ser refletido na comunidade dele, porque a comunidade estava passando por uma crise de fé na misericórdia, na bondade de Deus. Está entendendo? Por isso é que algum evangelho fala coisas que os outros não falam. Não é que ele inventou, é que ele precisava falar aquilo. Para as outras comunidades que não tinham o mesmo problema da comunidade de Lucas, não era necessário falar disso. Não era importante falar a parábola do filho pródigo ou da ovelha perdida. Não era necessário, por isso não tocaram nisso. E por aí nós percebemos também que muita coisa do que Jesus falou, muita coisa do que se passou com Jesus, ficou perdido no tempo, porque nenhum dos 4 colocou no seu evangelho, porque não acharam que seria tão importante para a sua comunidade. Tá bom, vamos rapidamente falar um pouco do evangelho de João. O evangelho de João é um evangelho mais elevado, ele usa palavras simples, mas de um jeito bem exato, de tal modo que fala com profundidade. O Evangelho de João procura ser muito profundo. Vejam como ele começa. Vamos lá no começo do Evangelho de João. Está perto aí do Lucas, está até fácil de achar. Olhem só como é que começa. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Entenderam? É meio complicado, é muito em cima, muito lá no alto. Palavras simples, mas usadas de um modo bem profundo. No princípio era o Verbo, quer dizer, era a expressão de Deus. E essa expressão estava junto de Deus e era o próprio Deus. É o próprio Deus. E mais na frente ele fala, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, esse Deus, essa expressão de Deus, tomou a nossa condição humana. Se fez carne, virou gente e habitou no nosso meio. É bem profundo isso. Mas o Evangelho de João, ele vai falar isso aí, por quê? Por que ele tem essa preocupação que não entra nos outros evangelhos?
Ele fala isso porque a sua comunidade, lá perto do ano 100, enfrenta um problema muito sério, já de outro nível. Tinha perseguições também, mas o grande problema agora era que na comunidade de João estavam entrando ideias que vinham de fora e que estavam se misturando com a doutrina cristã. Ideias da filosofia grega, principalmente da filosofia de Platão, e vinham e estavam sendo colocadas por alguns elementos na doutrina cristã, fazendo aquela mistura. Principalmente um grupo de pessoas que depois passou a ser chamado de gnósticos, é o gnosticismo. Essas pessoas, eles diziam o seguinte: Jesus é bom. Então, o Pai de Jesus Cristo é bom. Aquele que gera Jesus Cristo é um Deus bom. Agora, o Deus criador do mundo, o Deus do Antigo Testamento, não é o Pai de Jesus Cristo. Ele não é um Deus bom, ele é mau, porque ele criou o mundo e o mundo não presta. Essa é a ideia que eles tinham, esses gnósticos. Isso é a ideia que vem de Platão. Que o mundo, tudo que é matéria não presta, só o que é espiritual é que é bom. Então Jesus é bom e o Pai de Jesus Cristo não é o mesmo Deus criador do mundo. Então existiria um Deus criador e existiria um Deus que é o Pai de Jesus Cristo. Aí João vem e fala isso aí. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e mais, o Verbo era Deus. Ou seja, o Verbo e Deus é uma coisa só. E não está falando de dois deuses, não. Está falando só de um. E vai mais em frente. Ele estava no princípio junto de Deus. Isso é só repetição. Tudo, o mundo inclusive, foi feito por ele. E sem ele, nada foi feito. Então, nada dessa ideia de que existe um Deus criador e um Deus Pai de Jesus Cristo. Nada disso. É tudo um Deus só. E é bom. Estão entendendo? É por isso que ele fala isso. Porque ele estava enfrentando um problema que não era problema de Mateus, não era problema de Lucas, nem de Marcos. Esse é um problema típico da comunidade joanina, comunidade de São João. Vocês entenderam? Vamos em frente. Hã? É o apóstolo São João, mas provavelmente ele só começou o evangelho. Ele falou alguma coisa, ele escreveu alguma coisa que Jesus falou, como essa fonte Keller aqui. Né? Que era só os ditos de Jesus. Ele provavelmente só escreveu algo que Jesus ensinou. Mas algum outro discípulo da comunidade dele é que completou. Inclusive foi completar o evangelho já perto do ano 100. Beirando o ano 100 mesmo. Entenderam? Então, o que é? Ele provavelmente ainda estava. Ele era o quarto evangelista. Ele é o evangelho mais recente que nós temos. Provavelmente ele ainda estava com vida, mas ele não tinha a capacidade de escrever o que